Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ingrid Andrade e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, nono ano, em todas as nossas aulas de língua portuguesa, nós estamos fazendo um estudo de gramática dentro da língua portuguesa, certo? Quando a gente fala sobre a língua portuguesa e tudo que envolve a questão da linguagem, nós falamos de textos, nós falamos de gramática, nós falamos de literatura também, e entre outras coisas. E nesta aula nós vamos dar continuidade a um conteúdo muito interessante que a gente tem estudado, que são, vou passar um pouquinho para o lado aqui o meu vídeo para a gente continuar, que são as orações subordinadas substantivas. Então, pessoal, para a gente entender as orações subordinadas substantivas, a gente tem que lembrar daquilo que a gente estudou lá atrás. Lembram que quando a gente começou a estudar análise sintática, nós falamos sobre orações, sobre frases, períodos e fizemos a diferenciação? Então, é isso que nós vamos dar continuidade aqui. Aplicar aquilo que a gente aprendeu lá nas orações simples a períodos mais complexos, como os períodos das orações subordinadas. Então, lembrando, vamos dar uma recapitulada do que a gente viu lá atrás? Então, nós falamos sobre oração, frase e período dentro dos textos do nosso dia a dia, da nossa fala, dos textos escritos, da literatura, dos livros, internet e por aí vai. Então, quando eu tenho uma frase, o que é frase? Vamos lembrar? Frase é todo tipo de texto, né? É toda sequência de palavras de um texto que faça sentido. Então, se eu falo atenção, silêncio, eu estou dizendo frases. Independente de ter uma palavra ou mais, eu tenho frase. Se eu digo, esta folha é branca, eu tenho uma frase. Porém, todos os textos que a gente vai utilizar no dia a dia, todas essas sequências de palavras, né, que vão ter uma organização, que vão fazer sentido para nós, são chamadas de frases. Só que aí eu vou ter que diferenciar essas frases, né? Então eu posso ter uma ou mais palavras, né? Vamos lembrar disso. Então eu vou ter que diferenciar essas frases. Existem frases que vão ter verbos e existem frases que não vão ter verbos. Então as frases que têm verbos nós vamos chamar de oração. E as frases que não têm verbos simplesmente vai ser frase mesmo. Então é bem interessante lembrar, né? Toda oração é uma frase, certo? Por que toda oração é uma frase? Porque é uma frase que tem verbo, então ela é uma frase. Uma oração que tem verbo é uma frase, porque tem uma sequência de palavras e fazem sentido. Agora, nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque para ser oração eu preciso de ter verbo. E aí vem outro detalhe, né? Existem frases que são muito extensas e elas vão ter mais de um verbo. E essas frases que têm mais de um verbo, nós vamos chamar de período, né? Ou seja, nesse período, se eu tenho mais de um verbo, eu chamo de período composto. Então, a frase que tem só um verbo, ela é um período simples. Que tem mais verbos, nós chamamos de período composto. Então, o período composto ele é formado por mais de uma oração. Oração que tem verbo. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente precisa saber antes, né? Em relação a esse conteúdo que eu já falei aqui para vocês. Nós precisamos saber o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período. E esse período, se ele é simples, se ele é composto. E quando a gente fala desse período composto, eu vou ter orações que são coordenadas dentro desse período composto. O que é um período composto? Período composto por mais de uma oração. Ou seja, aquela frasezinha que tem um verbo ali que é a chave do sentido para aquela frase lá, pra gente, né? Que vai trazer uma ideia, um sentido principal aí pra gente. Então, se eu tenho uma frase que tem dois verbos, por exemplo, eu vou ter nessa frase duas orações, eu vou ter um período composto. Então, esse período composto eu vou separar o seguinte, eu vou olhar cada frase e vou separar cada verbo.
Nesse caso, eu vou ter frases, lembra lá das nossas outras aulas? Eu vou ter frases que quando eu separo em oração, ou seja, eu separo até onde vai aquele sentido relacionado àquele verbo, certo? E a outra oração é constituída por outro verbo. Então, quando eu separo, se eu consigo colocar um ponto final ali naquela oração e ela faz sentido completo, ou seja, ela não precisa de mais nada para fazer sentido, então ela é chamada de oração coordenada. Já quando eu faço isso e separo e vira uma confusão, a gente não consegue entender o que está sendo dito, eu chamo de oração subordinada, porque ela, para fazer sentido, ela precisa da outra oração. É a nossa oração subordinada. Então vamos passar mais um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais dessas orações subordinadas. E dentre as orações subordinadas, nós vamos ter orações subordinadas adverbiais, substantivas e entre outras. E nesse caso nós vamos estudar as substantivas. E nas próximas aulas a gente vai estudar as demais, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala da oração subordinada substantiva, eu lembro lá da oração simples. Qual a função do substantivo em uma oração simples? Um substantivo em uma oração simples, o que é uma oração simples? Uma oração simples é aquela que tem só um verbo. Então, nesse caso, ele pode ser um sujeito, certo? Um substantivo pode ser um sujeito. Lembrando que o substantivo são palavras que dão nome a essas coisas, às pessoas, lugares e etc. O substantivo ele pode ter função de sujeito dentro da oração simples. Ele pode ter função de objeto direto, certo? De objeto indireto. Pode ter a função também de um complemento nominal. Pode ter a função de um aposto. E pode ter a função também de um predicativo. Ué, professora, então para estudar as orações subordinadas substantivas, é só lembrar das funções do sujeito dentro da oração? Gente, é isso, é muito fácil. Então, se ele pode ser uma função de um sujeito, então nós já temos um tipo de oração subordinada substantiva. Se ele pode ser um complemento, nós já temos outro tipo de oração subordinada substantiva. E isso é muito interessante. Mas vamos primeiro analisar as frases que a gente encontra aqui, né? A menina quis um sorvete. Vou grifar aqui pra gente. A menina quis um sorvete. Observem o verbo aqui, quis, né? De querer. Então, pessoal, olha só, a menina quis o quê? Um sorvete. Então, nesse caso, um sorvete complementa esse verbo, quis. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo complementando aqui o nosso sentido do verbo. Por quê? Quem quer, quer alguma coisa. E aí a gente lembra lá das orações simples. Se eu tenho um verbo que precisa de um complemento para explicar ele, significa que eu tenho, depois desse verbo, um objeto, que esse objeto ele vai servir para o quê? Explicar, complementar aquele verbo. Então, quem quer, quer alguma coisa. Então, no caso, a menina quis o quê? Um sorvete. Então, um sorvete vai ser o meu objeto direto. Sorvete é um substantivo que tem função aqui nessa oração de objeto direto. Agora, vamos observar as demais, não é, pessoal? Observe. A menina quis, olha o verbo aqui, outro verbo, que eu comprasse um sorvete. Outro verbo. Ué, professora, eu tenho dois verbos? Então eu tenho o quê? Duas orações. E onde começa e termina uma oração? Então, lembrando, a oração subordinada substantiva, eu vou ter conjunções integrantes, ou seja, que integram essas orações umas às outras. Então, a menina quis é a nossa primeira oração, certo? Que eu comprasse um sorvete é a nossa segunda oração. A menina quis, depois, que eu comprasse um sorvete. Que eu comprasse um sorvete é a nossa oração, a nossa segunda oração. É uma oração subordinada. E eu vou ter um complemento aqui para o verbo. Comprasse o quê? Um sorvete. Observe que essa palavra sorvete vai estar complementando o nosso verbo. Então, não só a palavra sorvete é o objeto direto. Lembrando que nós estamos estudando um período diferente da oração
de cima, que era um período simples. Então, nesse período simples, eu vou ter um substantivo aqui que vai ser o quê? Um objeto direto. Nesse caso, toda essa oração aqui, ela vai ser o meu objeto direto, porque toda ela vai explicar, vai complementar o sentido do verbo querer, que é um verbo transitivo, que precisa de complemento. E aí a gente lembra lá daquela aulinha lá atrás, né? Transitivo, intransitivo e por aí vai. Verbo transitivo direto e por aí vai. Então, nesse caso, a menina quis que eu comprasse um sorvete. Que eu comprasse sorvete vai ser o nosso objeto direto. Então, toda essa oração, ela é objetiva direta, certo? Porque antes da conjunção, eu também não vou ter preposição. E lembra que a gente fala, quando é objeto indireto, ele é precedido de preposição. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de e por aí vai. Então, vamos continuar aqui. Então, nós já percebemos o que é uma oração subordinada substantiva. Observem aqui que a palavra sorvete é um substantivo, porém, junto com toda essa oração, eles vão complementar o verbo. E aí, vamos para a próxima. Então, a oração subordinada, vou diminuir um pouquinho da minha tela para a gente ver os exemplos. Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra quando a gente falou? O substantivo pode ser o sujeito de uma oração? Então, é aqui. Nós vamos observar o seguinte, nós vamos ter que dividir as orações, primeira oração, a segunda oração. A oração que vem precedida da conjunção integrante é a nossa oração subordinada, e é ela que a gente vai observar bastante. Então, o que é uma oração subordinada substantiva? Lembrando que a oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai ter função de sujeito. Ela vai ter função de sujeito. Então, vamos observar o seguinte. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Eu tenho o verbo ser aqui, o seu comparecimento à reunião. Agora, observe o seguinte. Comparecimento é verbo? Comparecimento não é verbo, é um substantivo. Comparecer é um verbo, comparecimento não é. Como que eu sei, professora, que é um substantivo, o que é um verbo? Lembrando, para classificar o substantivo, eu coloco um artigo na frente da palavra. Se eu tenho comparecer, o comparecer é estranho, não é? Então, não é substantivo, é um verbo. Mas se eu tenho comparecimento, o comparecimento, certo? Entenderam? Então, aqui eu tenho um substantivo. O comparecimento de fulano, ciclano, por aí vai, né? No dia a dia, o comparecimento é um substantivo. Então, se eu consigo colocar um artigo na frente de uma palavra, eu consigo ver que eu tenho um substantivo. Então, nesse caso, e comparecimento, eu tenho o verbo e tenho um substantivo. O seu comparecimento à reunião. Então, nesse caso, eu tenho uma oração simples. Por que eu tenho uma oração simples? Eu só tenho um verbo. Eu não tenho um período composto aqui, porque eu só tenho um verbo, só tenho uma oração. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Nesse caso, eu só tenho um verbo. Agora, vamos observar a segunda oração aqui, a segunda frase. É fundamental que você compareça à reunião. Compareça, eu tenho um verbo agora. Agora imagine, o compareça, que ele compareça, que você compareça. Então agora eu tenho um verbo e eu consigo conjugá-lo. Verbo comparecer. Se nesse caso eu tenho dois verbos, né? 1 e 2, significa que eu tenho duas orações e eu tenho um período composto. Agora vamos perceber se esse é um período composto por subordinação. O que é um período composto por subordinação? Eu tenho orações dependentes, uma precisa da outra para fazer sentido. É fundamental o quê? Que você compareça à reunião.
Nesse caso, é fundamental, eu não vou ter sujeito na primeira oração. Então, a primeira oração aqui é sem sujeito. Qual é o sujeito? É fundamental. Quem é fundamental? Dá pra gente saber? Como que a gente sabe quem é o sujeito? Quando a gente pergunta quem. Quem fez isso? Quem é? Dá pra gente saber? Não. Então, essa resposta a gente vai ter lá na segunda oração. Que você compareça à reunião. Se eu não consigo entender o sentido desde a primeira, eu já percebo que é uma oração subordinada. Tem como eu chegar pra vocês e falar assim, gente, é fundamental. Vocês vão falar assim, que é fundamental, professora? É fundamental que você compareça à reunião. Então, que você compareça à reunião, ó a conjunção integrante, que você compareça à reunião. Que você, olha o meu sujeito aí, que você compareça à reunião. Então, essa oração, ela é subordinada, porque é uma oração dependente. Ela é substantiva, porque o foco é um substantivo aqui. E esse substantivo, ele faz papel de sujeito. E nesse caso, nós vamos ter o sujeito na segunda oração. Na primeira eu não vou ter. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai analisar sobre as orações subordinadas substantivas, antes de classificá-las como subjetiva, é olhar, primeira oração tem sujeito? Não, não tem sujeito. Se o sujeito está na segunda oração, então eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Então, vamos para a próxima. Oração subordinada substantiva predicativa. O que é um predicado? Um predicado é aquilo que liga a oração a um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Verbo ser, vou escrever aqui. Verbo de ligação, verbo ser ou estar. Lembra lá? Eu estou muito cansada. O verbo estar é um verbo de ligação. Muito cansada é o meu predicado. Então, gente, nesse caso, a oração subordinada substantiva predicativa, eu vou ter um substantivo com função de predicado para aquele verbo de ligação. Então, olha só, nosso desejo. Já percebo que aqui, nosso desejo era a sua desistência. Desistência é um substantivo. Se é um substantivo, qual é o verbo? Era do verbo ser. Então, nesse caso, eu só tenho um verbo. Nessa oração aqui, eu só tenho um verbo. Então, essa é uma oração simples, onde eu tenho nosso desejo. Quem é o sujeito? Nós, nosso desejo. Era a sua desistência. Então, eu tenho um sujeito, um verbo e um predicado. Sua desistência. Desistência não é verbo, desistir é verbo. A desistência é substantivo. Então, vamos para a próxima agora, já que essa aqui não interessa pra gente nesse momento, porque nós estamos querendo analisar as orações subordinadas. E nesse caso é uma oração simples, é um período simples, então não tem coordenação ou subordinação. Agora vamos para o próximo. Nosso desejo era que ele desistisse. Então vamos observar, nosso desejo era, olha o verbo aí de ligação, que ele desistisse, Observe um pronome. O pronome também pode ter função de sujeito, não é, pessoal? Então, se eu tenho função de sujeito, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Só que na primeira oração eu tenho sujeito? Tenho. Então, já não é subjetiva. Subjetiva não tem sujeito na primeira oração. Nesse caso, observe que eu tenho um verbo de ligação e na outra oração eu tenho outro verbo. Se eu separo essas duas orações, nosso desejo era. Nosso desejo era, gente. Era o quê, meu Deus? Ou seja, eu preciso de uma outra oração para complementar. Então, nesse caso, que ele desistisse. Eu estou fazendo o quê? Uma ligação com o desejo. O que era o desejo? Que ele desistisse. Então, nesse caso, quando eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o complemento desse verbo de ligação, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva predicativa, ok? Lembrando, predicativa, verbo de ligação, sempre. Então, vamos aqui para lá.
Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembra que a gente falou o que é verbo transitivo? Ele precisa de um complemento, professora. Gente, eu escolhi. Escolheu o quê, professora? Se eu tenho um verbo que precisa de um complemento, eu tenho um verbo transitivo, certo? E esse complemento, ele pode vir diretamente, ligado ali àquele verbo, ou ele pode vir indiretamente, por meio de preposições. Lembra daquela aula lá atrás? E é isso. Então, olha só. Todos querem sua aprovação no vestibular. Vamos analisar aqui. Todos querem sua aprovação no vestibular. Aprovação, a aprovação, eu vou ter o quê? Um substantivo. Então, se eu tenho só um verbo, essa aqui é uma oração simples, é um período simples, não temos duas orações. Se é um período simples, isso interessa pra gente? Aqui não, a gente tem que ter uma oração, um período que tenha mais de um verbo, para eu estabelecer a ligação entre essas orações, para eu ver o tipo de dependência que tem essas orações. Então, vamos para a próxima. Vou até grifar aqui. É um substantivo. Todos querem que você seja aprovado. Agora mudou, gente. Todos querem. Olha o meu primeiro verbo aqui. Que você seja aprovado. Que você seja. O verbo ser. Né? Ser e querer, eu tenho dois verbos. Então, quando eu divido essa oração aqui, todos querem o quê? Que você seja aprovado. Todos querem. Tem sujeito? Tem. Todos. Todos é o sujeito dessa oração. Então, ela já não é subjetiva. Que você seja aprovado. Querer é um verbo de ligação? Não. Então, ela já não é predicativa também. Querem o quê? Quem quer, quer alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo, que ele precisa de complemento. Então, essa oração aqui é uma oração... Nós temos orações subordinadas. Então, essa oração, ela vai complementar o sentido do verbo. E aí, eu observo, se essa oração, ela complementa o sentido desse verbo, ela é uma oração subordinada, substantiva. Por quê? Porque eu também tenho um nome aqui. Você seja. Todos querem o quê? Que você seja aprovado. Então, eu tenho um pronome aqui que ele tem função de sujeito nessa outra oração. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Só que agora, todo esse conjuntinho tem função de objeto direto. Então, essa é uma oração, toda essa oração aqui vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela não tem uma preposição, certo? Então, vamos lá para a próxima. Observe, o pessoal queria saber. Quem quer saber de algo, alguma coisa. Então, eu já tenho o verbo transitivo. Quem era o dono do carro importado? Então, o pessoal queria saber o quê? Quem era o dono do carro importado? Então, nesse caso, eu também tenho uma objetiva direta. Vamos para a próxima. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela atua como objeto indireto do verbo transitivo. Lembra? Então, se meu pai insiste em algo ou alguma coisa, em meu estudo. Nesse caso, eu tenho apenas uma oração simples, certo? Uma oração simples. Oração simples, porque eu só tenho um verbo, insistir. Estudo, um estudo, eu tenho um substantivo. Agora, meu pai insiste que eu estude. Então, eu já tenho um verbo aqui, do verbo estudar, que está conjugado. Eu estudo, de que eu estude. Então, neste caso, eu tenho duas orações, um período composto. Nesse caso, observe, meu pai insiste. Insiste em quê? Em que eu estude. Olha a preposição aqui, galerinha. Preposição. Se eu tenho uma preposição aqui, significa que se eu tenho um verbo que precisa de um complemento, lembrando que a gente olhou, é um verbo de ligação? Não, então não é predicativo. Tem sujeito na primeira oração? Tem, meu pai. Então já não é subjetiva. Então,
Esse verbo é um verbo transitivo e precisa de complemento? Então, eu vou analisar agora o que vem depois. Esse complemento vem com preposição ou sem preposição? Se tem preposição, objetiva indireta. Vamos para a próxima. Oração subordinada completiva nominal. Se é um complemento nominal, significa que eu vou complementar um nome. Eu vou completar um substantivo, o sentido de um substantivo. Então, gente, eu vou perceber o seguinte, esse substantivo, para eu complementar o sentido desse substantivo, ele vai ser sempre um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? São aqueles substantivos que dão nome a sentimentos, a ações que eu não consigo imaginar uma forma concreta para eles. Como, por exemplo, os nossos sentimentos, algumas de nossas ações, como concluir, ou sentimentos como, conclusão, desejo, orgulho, tristeza, vontade. Então, nesse caso, eu tenho substantivos abstratos. Então, observem o seguinte, sentimos orgulho de seu comportamento. Comportamento é um substantivo, o comportamento. Então, nesse caso, nessa primeira oração, a gente tem uma oração simples. Agora, observem a próxima. Sentimos orgulho, de que você se comportou. Sentimos orgulho de que você se comportou. Então, aqui eu tenho comportou e tenho sentimos, né? Sentimos, sentir e se comportar. E comportar são verbos, então eu tenho duas orações. Sentimos orgulho. Qual foi esse orgulho? De você ter se comportado. Então, o orgulho foi de você ter se comportado? Orgulho não é um substantivo abstrato? O orgulho, dá para eu colocar uma cor para orgulho e falar, o orgulho tem essa cor, o orgulho tem essa forma? Não, então é um substantivo abstrato. Então, toda vez que a gente complementa o sentido de um substantivo abstrato, essa nossa oração subordinada substantiva, ela vai ser chamada de completiva nominal, porque todo esse conjuntinho aqui vai completar um substantivo abstrato, certo? Próxima. E aqui nós vamos ver as apositivas. Gente, essas aqui são as mais tranquilas da gente poder classificar, porque é função de aposto. O que é uma função de aposto? É uma frase ou palavras ali que vem explicando um outro termo da primeira oração. Então, olha só. Fernando tinha um grande sonho, a chegada do dia do seu casamento, certo? Então, nesse caso, eu vou ter o verbo ter como, o verbo da oração aqui. A chegada do dia do seu casamento, eu não vou ter verbo. Chegada é substantivo. Agora, observem a próxima. A chegada do dia do seu casamento é um aposto de uma oração simples. Agora, para ter um período composto, certo? Eu vou ter que ter dois verbos. Vamos ver? Fernanda tinha um grande sonho, que o dia do seu casamento chegasse. Chegasse é uma conjugação do verbo chegar. Tinha do verbo ter. Então, eu tenho duas orações. E toda essa oração que vem do dois pontos está explicando esse grande sonho. Então, lembra, gente, sempre a oração substantiva positiva, né? A oração subordinada substantiva positiva, ela sempre vai ter dois pontos aí para separar essa explicação, que é uma oração dependente, vai depender da outra oração para fazer sentido por dois pontos, né? Separada por dois pontos. Substantivas. Eu trouxe um texto para vocês fazerem a leitura, que é um texto muito interessante, da Marina Aranha, Concepção de Amizade. É um artigo de opinião, e um artigo de opinião, ele é feito, esse uso normalmente em primeira pessoa, ele vai falar de um assunto polêmico, vamos lembrar bem sobre isso, vamos falar de um assunto polêmico, vai ter vários recursos subjetivos, experiências pessoais, citações.
Geralmente a gente vai publicar artigo de opinião em revistas, jornais, em blogs, né, em sites e por aí vai. Então, pessoal, o artigo de opinião é um tipo de texto que nós vamos ver muitos períodos compostos por subordinação e também por coordenação. Então, vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo, pegarem o texto, fazerem uma lidinha, darem uma lidinha e grifarem as orações subordinadas substantivas nesse texto, ok? Pra gente fazer uma correção. Depois que vocês fazerem essa leitura, nós vamos ler cada parte do texto e vamos analisar que tipo de orações são estas. Então, isso vai ficar para uma próxima aula. Então, eu até trouxe alguns pedacinhos de vídeo do texto. E aqui tem algumas frases, nós vamos analisá-las na próxima aula. E por último, a outra atividade que vocês vão fazer em casa é pegar cada uma dessas frases que nós vimos aí no texto, no artigo de opinião, vão colocá-las dentro desse quadro no caderno de vocês e vão classificar essas orações, dividindo a oração principal, que é a primeira oração, a oração subordinada substantiva, que é a nossa segunda oração, e marcar qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é a conjunção e qual é o complemento desse período, né, dessas orações, ok? Então, isso nós vamos terminar na próxima aula. E por último, uma diquinha para vocês, para saber mais, assista ao vídeo Orações Subordinadas Substantivas, que é um vídeo de um professor muito legal, vocês podem assistir também para complementar e aprender mais sobre o assunto, o professor Nosley. E as referências eu vou deixar aí para vocês, como entrar no site Revide, onde a Marina Aranha publicou esse artigo de opinião, outros textos aí que vocês podem saber um pouco mais sobre orações subordinadas. E então, pessoal, é isso. Até logo, até as nossas próximas aulas e bom estudo para vocês. Um beijo, tchau, tchau!